Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigado por vocês terem se inscrito no curso. E, pessoal, eu já vou até repetir o pessoal do fundo aí, se quiser vir para cá mais para frente é melhor, tá? Para a gente poder conversar. Porque os slides eles vão estar em inglês, mas aí eu vou falar tudo que tiver ali, né? Então, se você tiver alguma dúvida, inclusive se tiver uma palavra que você não entendeu, você pode levantar a mão e perguntar, tá? Não precisa ter vergonha não, tá bom? A maioria das coisas que eu vou listar aqui, esses slides, eles vão ficar disponíveis para vocês depois. E a ideia desse curso é ser um curso que vocês possam ter abertura para poder perguntar a qualquer momento. Tá? Então não precisa ficar com vergonha nem nada disso. Tá? Podemos começar então? Tranquilo? Bom, então a ideia desse mini curso é mostrar para vocês o que é Deep Learning e principalmente como que a gente sai de um cenário que é conhecido como Machine Learning, né? Qual que é a diferença entre Machine Learning e Deep Learning, por exemplo. Né? E isso tem a ver com a gente ter modelos computacionais que a gente chama de modelos shallow, que é raso, né? Que quer dizer, não tem profundidade, para modelos deep, ou seja, que possuem profundidade, tá? Então é isso que eu vou falar, vou tentar passar no dia de hoje. Essa é a primeira parte e tem uma segunda parte que se a gente conseguir, se der tempo, a gente chega na segunda também, tá? Eu vou usar durante todo o curso o exemplo de um problema, vou usar como base o problema da classificação de imagens. Esse problema ele é interessante porque ele vem sendo muito estudado dentro da área de visão computacional. E por ele ter sido muito estudado, a gente já tem muitas soluções para ele e sabe quais são os desafios, sabe aonde falha. E por isso ele é tão interessante de estudar. E ele é fácil também de entender. Né? Então, durante essa manhã, nós vamos falar sobre o problema da classificação de imagens. Nós vamos tentar encontrar a solução para como classificar imagens tão bem quanto humanos. E para isso nós vamos utilizar redes neurais, desde as redes neurais rasas, ou seja, que não têm profundidade, até redes mais profundas. Quais são as motivações desse tipo de método, e quais são os seus componentes básicos, que são funções lineares, funções de custo, otimização, e com isso a gente consegue, montando todos esse quebra-cabeça, a gente consegue gerar esses modelos baseados em redes neurais. E depois, provavelmente depois do coffee break, a gente vai falar sobre redes convolucionais, que são um caso particular dentro das arquiteturas de redes neurais. Vou mostrar várias arquiteturas atuais, principalmente as arquiteturas mais clássicas de redes convolucionais, e como treinar essas redes. Tá? Então, uma visão geral. O problema de classificar imagens é bastante simples, a ideia é bastante simples. A tarefa é aprender como distinguir entre categorias diferentes de imagens. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente, para estimular o problema. Vamos dizer que eu tenho dois tipos de imagens. Imagens que foram tiradas do deserto, de regiões desérticas, e imagens que foram retiradas da praia. E aí o objetivo é o seguinte: dado um grupo de imagens, eu tenho que ensinar o computador a discernir sozinho, sem ninguém falar para ele, obviamente, sem nenhum humano. Quando ele olha uma imagem de deserto, ele sabe que é deserto. Quando ele olha uma imagem de praia, ele sabe que é praia. Se você tivesse que ensinar para alguém, não um computador, para uma outra pessoa, vamos supor uma pessoa que nunca viu essas imagens, como é que você ensinaria para ela, como é que você explicaria para ela a diferença entre uma imagem que é de deserto e uma imagem que é de praia? Olhando para essas duas imagens aqui, vai, de exemplo.
Vamos lá. É bem simples mesmo, só para começar aí, para estimular vocês a começar a conversar. Vamos lá. Qual que é a diferença? O que aparece em uma e não na outra e vice-versa? A imagem da praia é bem mais azul, a do deserto é mais alaranjada, avermelhada. Tem isso. O que mais? Em uma tem água, a outra geralmente não, né? O que mais? Vegetação. Tá, então a gente começou a encontrar pontos de semelhança e pontos de diferença entre as duas, né? Bom, então o que a gente falou aqui, um pouco do que a gente falou, tem a ver com características visuais, é o que a gente chama de características visuais. Uma característica que apareceu logo de primeiro aqui foi a cor, né? Então, uma imagem vai ter certos tipos de cor que a outra não tem, e vice-versa. Então, na imagem de deserto, raramente vai ter muita água, então por isso os tons de verde e azul vão ser menores do que na imagem de praia. A mesma coisa com a vegetação. Provavelmente a vegetação aqui é diferente da daqui. Porém, a cor ela não é perfeita para resolver o problema. Porque, apesar daqui eu ter colocado propositalmente imagens de deserto mais avermelhadas, você pode ter imagens no deserto que a areia seja branquinha, né? E o céu azul. E aí você pode ter uma confusão entre os dois, se você olhar só para a cor. Tá? A vegetação, por exemplo, como foi comentado, ela tem também outras características. Não só a cor, mas ela tem uma variação, né? Então você tem texturas diferentes. Né? Você pode ter texturas diferentes. Quando eu olho para o céu tem um azul que é diferente do mar, não é? Por quê? Não é tudo azul? Por que é diferente? Por causa da textura, né? No céu eu posso ter, se eu tiver um dia claro sem nenhuma nuvem, vai ter um azul muito uniforme. E no mar não, no mar eu tenho sempre onda ou alguma coisa mexendo, e isso vai dar uma textura e fica diferente. Né? Então os componentes que a gente começa a encontrar quando a gente vai falar de classificação de imagens tem a ver com cor, tem a ver com textura, tem a ver com transições. Então, eu posso olhar aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho uma transição da terra para o céu, né? Aqui também ela existe. E aqui, geralmente, numa imagem de praia, eu vou ter uma transição da terra para o mar também. Né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, para a gente como humanos, eu estou até exagerando, falando demais aqui, né? Porque para a gente como humanos é muito fácil. Você olha e fala, isso aqui é deserto, isso aqui é praia. Não tem muito erro. Mas para o computador não é tão fácil assim. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar separar, a gente vai tentar criar dentro do computador um conjunto de valores que a gente chama de características. Em inglês, features. As features são diversos valores que eu extraio a partir das imagens que podem ser usadas para medir a similaridade ou a diferença, né, a dissimilaridade entre imagens. A gente já falou aqui que eu estou pedindo aqui sugestões, mas a gente já falou, né? Então, cor, textura, entre outros exemplos. Aqui, apenas para exemplificar, eu estou mostrando um gráfico em que cada uma dessas imagens aqui eu estou representando por um ponto nesse gráfico. O que é um ponto nesse gráfico? Ele é, nesse eixo aqui, a cor mais frequente, a primeira cor mais frequente, e nesse outro eixo a segunda cor mais frequente. Sendo que nesse caso eu só tenho 64 cores diferentes, tá? Para simplificar. Então se eu pegar essa imagem aqui, ó, essa primeira aqui, a cor dela é 00 praticamente, né? 10 na verdade. Né? São as cores mais frequentes dela. Essa imagem aqui, a primeira cor é a cor, sei lá, 20 e tantos, e a segunda cor é a cor 8, 7, alguma coisa desse tipo. O que esse espaço, o que esse gráfico nos diz? Ele diz que... Alguém consegue interpretar aí? As imagens de círculos vermelhos são de deserto. As imagens de triângulo azul são de praia. Se eu olho para um gráfico desse aqui, o que eu consigo concluir sobre as cores? O que dá para concluir aqui? Ó? Só olhando aqui, se você não tivesse nem as imagens, só olhando isso aqui. Imagens de praia tem que tipo de característica?
Ouviram aqui que ele falou? O que são as cores mais predominantes nas imagens de praia? Numeração alta, né? Então, olha só. Aqui, ó, no mínimo aqui que eu tenho é cor 30 e poucos, 20 e poucos, né? Então, ela fica toda concentrada nessa parte aqui. Enquanto as imagens de deserto ficam concentradas mais nas cores mais de valor mais baixo. É isso que eu quero tentar encontrar. Eu quero tentar encontrar características que, para certas imagens, elas sempre se agrupam numa região, e para outros tipos de imagens sempre se agrupam em outra região. Quanto mais diferentes forem as características entre imagens de classes diferentes, melhor. Isso significa que eu estou separando elas melhor. Essa é a ideia. Tranquilo? Por enquanto, tudo bem? Bom, será que isso é perfeito? Será que só eu usar isso é perfeito? Bom, não sei, né? Vamos ver. Vamos ver quão boas são essas características aqui que eu usei. As duas primeiras cores. Agora que a gente já tem as características, a gente pode classificar. Se você não tivesse as imagens, só esses pontos aqui, como é que você classificaria as imagens? Tem como falar assim, olha, cor tal é uma imagem, cor 1 é um tipo de imagem, cor 2 é outro tipo de imagem? Como é que você faria uma classificação aí nesse caso? Sugestões? Sim, eu acabei já mostrando, né? Eu fui e voltei, eu esqueci que tinha um slide que mostrava. Mas tem várias possibilidades para eu classificar, né? Uma delas é eu fazer um corte nesse espaço. Quando eu corto esse espaço aqui, eu vou tentar achar uma reta, e essa reta ela tem que ser de tal forma que de um lado fiquem todas as imagens de praia, de outro lado fiquem todas as imagens de deserto. É isso que eu gostaria de encontrar, uma reta. Isso que a gente vai usar na maior parte desse curso. Retas que separam espaços. Então, estou tentando criar mesmo uma função que me diga, olha, desse lado aqui só praia, desse lado só deserto. Tá? Por que não uma curva? Excelente pergunta. Qual que é o seu nome? O Wallace falou, por que não uma curva ao invés de uma reta? Porque aqui eu estou tentando achar uma reta, só que você percebe que não vai ter uma reta que eu não tem como eu traçar uma reta e que fique todo mundo que é triângulo azul de um lado, todo mundo que é círculo vermelho de outro perfeito. Tem como aí? Não tem. Eu fiz de propósito. Então não tem como. Essa reta aqui, ó, se eu passo ela aqui, fica esses dois aqui errados, certo? De um lado errado. E esse aqui do outro lado errado. Se eu começar a variar essa reta aqui e jogar ela para cá, eu até consigo ganhar algum, talvez aqui esse aqui, né, vem para cá. Mas aí em algum ponto eu vou errar, não tem jeito, tá? O que significa isso, né? Que eu tenho duas opções para tentar melhorar esse cenário. Nós vamos conversar, vai pensando aí, o que vocês acham que daria para melhorar, para separar melhor, tá? Tem duas opções, mas eu vou chegar lá. Essa reta aqui que a gente usa para separar as duas partes, a gente chama de classificador linear. Por que ele é linear? Porque é uma reta, certo? Se não fosse uma reta, não seria linear, teria outros termos. Então, basicamente, essa função é dada por um polinômio da forma ax mais b. Né? Então, eu tenho o x, que multiplica por a, que vai dar a inclinação dessa reta, e o b, que vai dar o deslocamento da reta. E é isso. Para eu criar funções que possuem curvas, eu preciso de um polinômio de um grau maior. Então, por exemplo, se eu adicionar o x ao quadrado na equação, eu crio o quê? O que eu posso criar? Oi? Posso criar uma função côncava, né? E aí eu consigo criar uma função que tem uma barriga, assim, né? E se eu adicionar um x ao cubo, o que eu consigo? Vocês já viram? Vocês já viram tá vendo? Agora as aulas de cálculo começam a cobrar o preço, né? Se você faz a função do x ao cubo, né? Você tem aquele formato de ele vai e volta, assim, né? Ele tem uma curva.
né, no meio, uma inflexão, ponto de inflexão diferente. Então eu começo a criar, conforme eu uso funções que não são lineares, eu começo a criar formas aqui. Tá? Essa é uma das opções para tentar resolver. Mas nós vamos usar linear, porque eu sou teimoso e vou usar só função linear. Os exemplos que a gente vai usar para criar essa reta, esse classificador linear, a gente vai chamar de conjunto de treinamento. Então, por que conjunto de treinamento? É onde o classificador vai aprender como gerar a reta. É isso. Então, eu ofereço para o classificador esses exemplos, que são esses pontos. Eu digo para ele, aprende a melhor reta possível que corta esse espaço. Ele aprendeu essa reta aqui. No entanto, os dados de treinamento raramente são separáveis linearmente. Né? Você não vai encontrar isso na realidade. Tá? Muito difícil de ter uma reta que separe perfeito. Por isso, existe o que a gente chama de erro de treinamento. O erro de treinamento é o erro que o classificador comete nos exemplos que ele viu, que ele sabe que são praia ou deserto. Tudo bem? Faz sentido isso? A princípio fica meio esquisito, né? Como é que você... Eu cheguei pro computador e falei, ó, isso aqui é um copo d'água. Aí eu chego para ele e falo, isso aqui é um celular. E eu dou um outro copo d'água para ele. E ele erra naquilo que eu acabei de falar para ele o que é. Né? Tem uma razão de ser isso, tá? A gente vai chegar lá. Mas esse é o que a gente chama de erro de treinamento. É o erro que o classificador comete nos exemplos que eu falei para ele quais são. De cálculo de toda a classe. Bom, beleza. A gente então treinou o classificador. Ele tem um certo erro de treinamento. Tudo bem. Né? Nós vamos, por enquanto, assumir que tudo bem. E agora chega uma nova imagem. Quando chega essa nova imagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a imagem para saber se é deserto ou praia. Eu tenho que pegar a imagem, extrair as duas cores mais predominantes nela. E aí, quando eu extrair as duas cores mais predominantes, ele vai cair nesse quadradinho aqui, ó, também pequenininho, mas esse quadradinho amarelo aqui. Esse quadradinho amarelo é um novo objeto de uma classe desconhecida. Eu não sei, eu não tenho a imagem. Eu não sei se ela é praia ou deserto. Eu só sei que a cor 1 dela é 45, a cor 2 é perto do 20. Qual classe ela pertence? Deserto. Né? Ela está do lado da reta da classe deserto. Como é que a gente sabe se está certo ou errado? Só olhando a imagem, certo? Então, quando a gente vai agora classificar um novo objeto, eu não usei esse objeto para treinar o classificador. Esse novo exemplo, a gente chama ele de exemplo de teste. Então, a gente agora vai ter dois conjuntos de dados. O conjunto de treinamento, que é aquele o qual o classificador usou para aprender. E o conjunto de teste, que é aquele que o classificador não usou para aprender. É aquele que eu vou testar ele para ver quão bom ele é mesmo. Então é quase como que quando a gente faz uma matéria. Né? O professor passa para a gente vários exercícios, esse é o nosso conjunto de treinamento. Né? A gente está treinando aquele exercício lá. Chega na prova, as questões são diferentes. Né? É o conjunto de teste. É a hora que você vai ver o quanto que você conseguiu aprender mesmo. É isso aqui, tá? Basicamente essa é a ideia. Agora, é válido se o professor te passa uma lista de exercício para você estudar, com 5 exercícios, e ele dá exatamente as mesmas questões na prova? Ele está avaliando? Não está, né? Porque você pode ter simplesmente decorado aquelas 5 questões, você não aprendeu nada. É isso aqui que a gente vai tentar fazer, tá? E vou falar um pouco na palestra também, da tarde, exatamente sobre isso, mais sobre isso, mas por enquanto essa é a ideia. Então a gente tem que ter os dois conjuntos, conjunto de treinamento e conjunto de teste separado, tá? Para esse classificador aqui, quando eu fiz a classificação, primeiro eu gerei o classificador, quando eu coloquei os exemplos de teste, que são esses aqui grifados circundado em preto aqui, eu usei 16 imagens. Das 16, 5 foram mal classificadas. Isso significa que o classificador acertou menos de 70% das imagens. 68%.
68% é bom ou ruim? O que vocês acham? O que parece? Bom ou ruim? Se alguém pagasse para você fazer um negócio que reconhece imagens, o cara te pagou para você fazer o sistema, e ele acerta menos de 70% das vezes, ou seja, 1/3 praticamente ele erra. É bom ou ruim? É ruim. Bem ruim, tá? Isso aqui a gente deveria estar perto, normalmente acima de 90%, tá? Idealmente perto dos 95%. É o aceitável. 100% praticamente não existe, é muito difícil, tá? Mas para a maioria das aplicações é aceitável por volta de 90, entre 90 e 95. Tá? Então isso aqui está muito ruim ainda. E aí como é que a gente faz para melhorar, né? O Wallace aqui já deu uma dica. Uma forma de tentar melhorar isso, se a gente voltar para cá, é criar um classificador que não seja linear, que tenha uma função de separação mais complexa. Por exemplo, que ele vem aqui assim, corte para cá, ande aqui, faça assim, aí ele pega todo mundo, certo? Só que isso é garantia de que realmente vai ser bom? Não. Porque quanto mais complexo é o classificador, mais eu estou confiando no conjunto de treinamento. E às vezes o conjunto de treinamento também não é tão bom assim. Tá? Se eu fizesse essa função aqui, que passa aqui bonitinho aqui, ó, e pega todo mundo, mesmo assim eu estaria errando, né? Então se eu passar aqui, ó, eu estaria acertando alguns e errando outros. Então eu nunca sei com certeza se o conjunto de treinamento está suficientemente bom ou não. Então se eu quero manter o classificador linear, o que eu posso mexer? Qual que é o seu nome mesmo? Luiz? Luiz falou nas características. Quem que concorda aí? Bom, quem que acha que é melhor mexer no classificador? Eu paro de usar a reta, passo a usar uma função complexa. Levanta a mão. Quem que acha que é bom? Ou várias retas. Quem que acha que é melhor mexer nas características? Eu tenho que trocar isso aí, esse negócio de só cor, ou talvez essas cores não sejam tão boas. Brancos, nulos, indecisos. Né? Então, assim, em geral, pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês é, se vocês vão trabalhar com métodos de machine learning em geral, não só deep learning, primeira coisa que você faz, olha para os seus dados. Tá? Olha para as suas características. Não fica tentando inventar muita moda, não, de métodos ultra complicados. Olha para os seus dados, olha para isso aqui está errado, certo? Não está legal essas características. Essas são as características que eu tenho que trocar. Tá? O que a gente quer, então, é buscar um método que seja tão bom quanto humanos para classificar e vamos ver como é que a gente consegue chegar nele. A ideia para a gente fazer métodos como esse é criar um que a gente chama de pipeline, né, uma sequência de operações, que para imagens ele costuma ter essa sequência aqui. A primeira coisa é a aquisição, eu tiro a foto. Tem que tirar a foto, ela tem que ser capturada de algum lugar. Se for uma foto natural, uma câmera de celular, qualquer câmera. Se for uma imagem médica, é um raio-x, é uma tomografia computadorizada, ressonância magnética. Se for uma imagem para agricultura, tem que ser uma imagem de satélite, ou uma imagem obtida a partir de drone, alguma coisa desse tipo. Né? Então a aquisição é uma parte importante. Aqui a gente não vai falar muito dela, mas ela tem relevância. Tá? Então, ok, eu cheguei, adquiri a imagem, né? Capturei a imagem. O segundo passo é pré-processar, porque às vezes a imagem, do jeito que ela vem, ela não está muito boa. Então eu tenho que pré-processar. Aqui eu dei um exemplo, eu fiz um ajuste aqui na imagem. Dá para ver que ela está um pouquinho mais clara, um contraste um pouquinho melhor. No pipeline clássico de classificação de imagens, a gente ainda vai pegar essa imagem aqui, que ela está em RGB, que ela tem 3 canais de cor. RGB é Red, Green, Blue, é vermelho, verde e azul. Só que processar 3 canais de cor é muito difícil. Então, geralmente, a gente faz uma fusão desses 3 canais em um só. Com base nessa fusão num canal só, a gente vai extrair características. Textura, cor, entre outros.
essa extração de características gera o que a gente chama de features space, ou espaço de características, que é basicamente esse espaço aqui. Opa, esse espaço aqui. Esse é o nosso espaço de características. Nesse caso específico, o espaço de características só tem cor, né? Mas poderia ter outras coisas. Então, no espaço de características, uma imagem é descrita por um vetor X dentro, geralmente, de um espaço RM, né? Quer dizer, é um espaço dos números reais, né? São características reais, podem ter casas depois da vírgula, né? Quer dizer, não inteiras, e com M eixos, né? Então aqui, M é igual a 2, né? M é igual a 2. Eu estou em R2, que a gente fala. R2, por quê? Por que é R2? Um ponto desse é descrito por 2 valores, ou um vetor no espaço R2. Na prática, a gente vai ver que 2 é pouco. Tá? A gente tem muito, um M é bem maior. Tá? No mínimo, aí, uns 30 e poucos. Idealmente, para a imagem, a gente tem por volta, quando a gente extrai muito eficientemente as características, ao redor de 100 características. É claro que depende do problema. Para certos problemas, 100 é suficiente. Para outros, 2 características resolve. Para outros, eu preciso de 1000. Então, depende do problema. Mas, da experiência, aí, umas 100 características costuma ser genérico, assim, genericamente, um número bom. Em cima do feature space, a gente vai fazer o reconhecimento. Então, eu posso classificar imagens, fazer regressão, fazer agrupamento, qualquer coisa que eu quiser. Tá? Detecção. Então, fazer detecção de face. Eu posso usar todas essas coisas aqui. Eu vou fazer detecção de impressão digital. Posso fazer tudo isso aqui. Eu vou separar imagens, eu quero detectar se se a imagem é de um cachorro, de um gato, qual animal que tem na imagem. Eu faço isso aqui também. Então, isso aqui costuma ser o pipeline ou a sequência genérica para qualquer tipo de situação. O que eu posso mexer? Nessas caixinhas aqui. Então, eu vou pegar e encontrar métodos de pré-processamento que são mais adequados, métodos de fusão que são mais adequados, métodos de extração de características mais adequados, de processar o espaço de características e o método de reconhecimento que eu achar mais adequado. Joia? Tudo tranquilo? O que historicamente vem sendo feito na área de visão computacional? Até os anos 2000, se estudava muito características ou descritores de cor, forma e textura. Que faz sentido, né? Quase tudo como humanos a gente consegue descrever como cor, forma e textura. Então, se eu vou diferenciar entre frutas, por exemplo, a maçã ela tende a ser redonda, de cor, tem verde e vermelho. A banana ela tem um outro formato, de uma outra cor. E textura, né? Porque, por exemplo, se você vai ter melão e abacaxi, né? Então você tem lá o melão e abacaxi, eles têm cores parecidas, formas ligeiramente parecidas, mas ele tem textura diferente, né? Então o melão é liso, o abacaxi é áspero, né? Então a gente pode tentar encontrar diferenças com textura também. Isso foi entre a década de 70 e 2000. Depois começaram a perceber que usar só isso aqui não estava dando certo, assim, não resolvia tantos problemas. Começaram a criar métodos baseados no que a gente chama de gradiente. O gradiente, basicamente, é uma derivada na imagem, né? Então, mais uma vez, aí, aula de cálculo, né? Aliás, para essa área, cálculo e álgebra linear é muito importante. Tá? Então, quem não estudou, vai ter que estudar. Quem quiser seguir nessa área, vai ter que estudar de novo, basicamente. O método SIFT e o método HOG, eles são os dois métodos aqui você vê que é entre os anos 2000 e 2005, são métodos baseados no gradiente. O que o gradiente faz? Né? O que uma derivada faz? Ela acha a variação de uma função. Ela vê como é que uma função varia. Essa função ela varia suavemente ou abruptamente. É isso que o gradiente vai tentar encontrar. E foi isso que foi bastante explorado aqui nos anos 2000. Em 2006, utilizaram, depois, né, dos anos 2005, ali 2006 até 2010,
usou-se muito o que a gente chama de bag of features. Na palestra de ontem, né, da professora, ela comentou um pouco de métodos bag of. A gente chama de saco de características. Por quê? A gente não vai definir quais são as características, se é cor, textura. A gente vai pegar um monte de características, jogar tudo num saco e verificar quais são as características mais relevantes para aquele problema. Né? E, por fim, a gente vai juntar tudo isso com o que a gente chama de Spatial Pyramid Matching, que é analisar as características em várias resoluções diferentes. Basicamente é isso. A gente fazia o que a gente chama de pirâmides de imagens. Dá para perceber que isso aqui começou a ficar muito complicado, né? Que o pessoal tentou cada vez ir para métodos cada vez mais difíceis e estava meio que chegando chegando num ponto que não dava mais certo. No final, mais ou menos ali dos anos 2010, 2011, o que se usava? A gente pegava uma imagem, fazia um grid, né, uma grade na imagem, e extraía um monte de descritor. ROG, LBP, SIFT, SURF, eu nem vou falar o que é, mas um monte de métodos diferentes. Usava um ou uma combinação deles. Aplicava o que a gente chama de Fisher Vectors para fazer uma fusão deles. Aplicava Spatial Pyramid Matching para fazer isso em várias resoluções. E, por fim, usava um algoritmo de classificação. O problema é que isso não é muito versátil. Assim, né? Exige qualquer coisa que eu mexer aqui, eu posso estragar tudo. Né? Então, não é muito simples de mexer com esse tipo de cenário. Exige muitos parâmetros, muito complicado, e estava meio que chegando num ponto em que ninguém conseguia melhorar mais do que isso. Bom, e aí veio 2012. E 2012 foi um ano super importante para a área de visão computacional. Não sei se vocês lembram, mas tinha um rumor, né, que o mundo ia acabar em 2012. Né, que os maias lá tinham um relógio. Mas não acabou. Né? O mundo não acabou em 2012. E o concurso Imaginet, que é um concurso que ocorria para classificação de imagens, foi vencido por um método chamado de AlexNet. AlexNet foi a primeira rede convolucional a se destacar amplamente no meio científico. Vou falar mais sobre ela depois. Vocês já ouviram falar do Imaginet? Alguém já ouviu falar? O pessoal aqui que faz mestrado ou iniciação científica já mexeu com isso, já ouviu falar. Imaginet. Né? O que é o Imaginet? É um conjunto de imagens com 1,4 milhões de imagens. Só o desafio, tá? O conjunto completo tem, acho que, 14 milhões. Mas o desafio é você ter 1,4 milhões de imagens com 1.000 classes diferentes. Então, não é só deserto e praia, né? Tem 1.000 classes diferentes. E o computador você tem que treinar o computador para diferenciar entre 1.000 classes. Se a gente começar a listar 1.000 coisas aqui, a gente como humanos, para a gente é difícil, né? Chegar em 1.000 objetos diferentes. Né? Para o computador é mais difícil ainda. Então você tem, por exemplo, imagens de cachorro, gato, árvore de espécies diferentes. Tem um monte de coisa aqui nesse Imaginet. Tá? Se vocês digitarem lá no Google Imaginet, vai cair numa página parecida como essa, e vocês vão ver as diferentes classes, categorias de imagens que eu tenho. E aí, a AlexNet se destacou nesse cenário, nesse desafio. E só para a gente ter uma base, ela foi a primeira, e essa aqui é a figura que representa a AlexNet. No final dessa manhã, o meu objetivo é fazer vocês entenderem o que são esses negócios aqui, certo? Se olhar para isso aqui e falar, eu sei o que é isso aqui. Se vocês souberem, estou satisfeito, cumpri meu papel. Então nós vamos voltar a tudo isso aqui. Tá? O que basicamente é a AlexNet? É uma sequência de operações que começa, essa fatia aqui, ó, se vocês olharem essa fatia aqui, ó, é uma imagem. Tá? Então é uma matriz da imagem. Ela vai passar por uma série de transformações, que ela vai virar um tensor, que a gente chama de tensor, e ela vai passar por várias transformações, até que no fim eu chegue um vetor, que é esse quadradinho aqui no final, e esse vetor tem 1.000 posições. O que esse vetor diz? Em cada posição do vetor é uma classe. Se na posição 1 eu tiver o valor 1 e no resto 0, aquela imagem é da classe 1.
Se na posição 100 eu tiver o valor 1 e no resto 0, aquela imagem é da classe número 100. É isso. Então é um vetor que, onde tiver 1, é daquela classe. O que o pessoal criou, então? Um método que eu coloco uma imagem de um lado e do outro sai qual que é a classe. Mágica? Não, né? Mas inicialmente parecia. Esse negócio deu tão certo, que chamou a atenção das empresas. E aí, Google, Facebook, Microsoft, IBM começaram a olhar e falar, esse negócio aí parece que vai dar certo, para muita coisa. E eles começaram a pôr gente para trabalhar nisso. Surgiu então a rede Google, inicialmente eles chamaram de Google LeNet. Isso aqui, o LeNet, é em homenagem a uma rede mais antiga que existia. Mas hoje ela não é mais chamada de Google LeNet, ela é chamada de Inception. Então quem já viu aí em algum lugar a rede Inception, surgiu daqui. Tá? Em paralelo a isso, a Universidade de Oxford, o laboratório VGG, criou a VGGNet, VGGNet, que é essa rede aqui, que tem essa cara aqui. E como eu falei, as empresas com muito interesse nessa área, a Microsoft, a equipe, né, da Microsoft, desenvolveu a ResNet, a Residual Network, que é então uma das redes mais relevantes. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas usam uma dessas 3 arquiteturas para fazer Deep Learning. Uma dessas 3, tá? A AlexNet a gente inclui aqui só por uma questão histórica, porque ela tem alguns problemas que foram resolvidos na VGG, por exemplo. Então a VGG seria meio que a AlexNet melhorada, então você não usa a AlexNet, você usa direto a VGG. A própria Inception já foi melhorada, existe uma rede chamada Exception, um pouquinho melhor, mas a base é a mesma. Qual que é a diferença entre essas arquiteturas? A AlexNet, o que é esse número 9 aqui? Alguém faz ideia? É o número de camadas dela, tá? Número de camadas, 9. A Google LeNet, 22. A VGG, 16 ou 19. A ResNet, 34 ou mais. O que começou a aumentar? O número de camadas. Esse aqui foi 2015, tá? Já tem 3 anos. O que o pessoal começou a perceber? Quanto mais camada eu coloco, melhor fica esse negócio. Daí, a gente tem o termo Deep Learning, de profundidade dessas redes. Então até que o pessoal chamava, acho que, eu não sei qual dessa, acho que era essa aqui, chamava de Very Deep, né? Porque com 9 já era profundo. Se você coloca 34, né? Se você coloca 100, se você coloca 1000, é muito profundo, né? Aí começaram a faltar nome para as coisas. Mas enfim, nós vamos voltar nisso aqui. Tá? Então a AlexNet de 2012 até 2015 e saturou mesmo praticamente. A gente não vê mais arquiteturas muito diferentes disso, tá? 2015 ali, 2016 teve algumas alterações e meio que não tem mais nada de novo. Na verdade, as CNN, essas redes aqui, elas não foram inventadas em 2012. Como tudo na ciência, as coisas não aparecem do dia para a noite. Alguém estudou alguma coisa que alguém já estudou antes, que alguém estudou antes, que alguém estudou antes, e se a gente for indo para trás, a gente vai chegar em Gauss, em Newton, nesses caras aí. Né? A rede, como a gente conhece como rede convolucional, provavelmente foi idealizada por Fukushima, um pesquisador japonês, e ele chamou ela de Neocognitron em 1989. Então já tem um certo tempo. Em 98, Ian LeCun fez a rede que chama de LeNet para reconhecer dígitos. E já existia também. Né? O LeNet aqui veio, o Google LeNet aqui veio batizado com base nessa rede aqui. Mas muito bem. Então, a gente quer chegar como que funcionam essas coisas. Nós vamos alterar o nosso pipeline, nossa sequência de operações. Lembra do anterior? Que tinha basicamente essas mesmas caixinhas aqui, mas a gente tinha que escolher métodos para cada uma delas. Então, tem que escolher isso, tem que escolher isso, tem que escolher isso, tem que escolher isso. A gente vai juntar isso nessa linha aqui pontilhada. A gente vai juntar isso num método só. E isso aqui vai ser nosso método de Deep Learning. Isso aqui é também chamado, né, de processo de Feature Learning ou Representation Learning. Quando a gente junta tudo num pacote só, a gente vai fazer um método que faz tudo ao mesmo tempo.
Eu não vou pré-processar a imagem. Eu vou deixar a própria rede pré-processar ela para mim. Eu não vou pensar em qual método de extrair características. Eu vou deixar a própria rede fazer isso para mim. Eu não vou encontrar um método que processa o espaço de características. Eu vou deixar a rede fazer para mim. E eu não vou achar qual é o método de classificação melhor. Eu vou deixar a rede fazer para mim. Parece bom, né? Um negócio que resolve tudo. Como é que a gente chega lá? Agora a gente vai tentar chegar lá. Do método shallow para o método deep. Bom, agora começa a ficar séria a coisa. O que a gente quer encontrar? De forma geral, genérica. Mais genérica possível. Uma função na forma f de x igual a y. Me dá um exemplo de f de x igual a y. Tem um exemplo ali, mas um mais fácil que esse. 2x mais 3. É uma função? 2x mais 3 é uma função, certo? f de x igual a y. Então, se x é igual a... Quanto que vai ser? 4, certo? Se o x for igual a 1, y é igual a 4. É a resposta que eu queria? Então tá bom. Né? É isso, uma função matemática. Tá? Bom, só que aqui a gente quer fazer uma função matemática que resolve problemas de aprendizado de máquina. E vamos pegar aqui um exemplo de classificação de animais. Então o que eu tenho são pares, imagens e rótulos tidas de 3 tipos de animais. Coruja, gato e tartaruga. Então eu tenho um conjunto de imagens. Peguei lá um conjunto de imagens. E vamos supor 1000 imagens. 1000 imagens. Muito obrigado. Então eu vou pegar um conjunto de imagens, os seus rótulos, tem que estar os rótulos perfeitos, e eu tenho lá 1200 imagens. Esse é o x. Tá? X são as imagens. Cada imagem é um x. Então eu crio um espaço que a gente chama de espaço de entrada, que são as imagens. Eu quero que o computador aprenda a partir das imagens, que alguém rotulou, que um humano rotulou, y, que é qual é o rótulo. Y, então, pode ser gato, pode ser coruja, pode ser tartaruga. Só pode ser um desses três, porque eu especifiquei que é um desses três. Tudo bem? Então, espaço de entrada, imagens RGB, que eu vou chamar de X. Espaço de saída, rótulo Y. É isso que eu quero. Bom, isso é um exemplo de classificação de imagens. Vou dar outro exemplo de f de x igual a y, em Machine Learning. Detecção de anomalia em transação de cartão de crédito. Alguém aí já passou o cartão e em algum lugar ou tentou fazer uma compra na internet e não foi aceito porque o banco bloqueou? Às vezes acontece. Aconteceu comigo uma vez só, mas acontece. Quais são os dados que eu tenho? Transações legítimas de um cliente. Então eu tenho, por exemplo, eu passo lá o cartão, então eu armazeno as transações legítimas. O que pode ser essa transação? O dia, o horário, qual cidade, qual país, qual valor. Então vamos supor que eu faço compra sempre em São Carlos, nunca mais de R$50. Né? Geralmente eu almoço lá, então, sei lá, passa na cantina, né? R$5. Aí vai almoçar, tal, passa R$30, não sei. Estou dando um exemplo. Eu sempre faço isso, né? Então, esses são os meus dados legítimos. De vez em quando eu faço uma compra de uma passagem na internet. Tal. Então, o que é a entrada? São dados de transações legítimas, transações que eu mesmo fiz. São dados reais, incluindo localização, currency é moeda, né? Então é tudo em real, por exemplo, ou dólar, não sei. O valor, timestamp é data e horário, na forma de x também. Então esse vai ser o meu x. Qual que é a saída? Quem que é y? Y é a probabilidade daquela transação ser fraudulenta ou anômala. Então vamos supor que alguém pega meu cartão, clona meu cartão e faz uma compra na Rússia de armas em dólar, num horário que eu estaria dormindo. Né? Então essa transação é totalmente anômala. Eu exagerei aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então ele vai dar um y com valor alto, 1. Probabilidade 1. Isso com certeza é fraudulento. Se o y for 0, a transação é real. Então, provavelmente eu fiz a compra na cantina lá da USP de São Carlos. Né? Então, é real, essa transação é 0. Probabilidade 0 de ser fraudulenta. Tudo bem, pessoal? E aí vocês podem pensar no próprio f de x igual a y de vocês. Né?
f é a função, x é a entrada, y vai ser a saída do resultado que eu quero. A grande questão é, eu sei x, eu tenho que saber x, eu tenho que conhecer y para o conjunto de... Como é que eu chamo o conjunto que eu conheço? Tem dois conjuntos. Treinamento. Conjunto de treinamento. Tá? Então, eu tenho que conhecer o conjunto de treinamento. Então, eu tenho que conhecer x, y para o treinamento. Tá? E aí, quem que eu quero aprender? F. Joia? Então, eu sei um conjunto. Para um conjunto de dados, eu conheço x, y, pares, né? X, y. E eu quero aprender F. Isso é Machine Learning. É uma área mais geral que inclui Deep Learning. Os algoritmos de Machine Learning tentam aprender F, a função F, a partir de um espaço de funções admissíveis. Quer dizer, as funções que eu vou aceitar. O que é uma função admissível? Ah, eu só vou admitir função linear. Então, esse f de x ele vai ser ax mais b. Essa é a função. Eu aceito funções quadráticas. Então, eu vou ter ax quadrado mais bx mais c. Essas são as funções admissíveis que a gente chama. Tá? Dependendo do método, ele vai admitir certas funções ou não. Então, aí que muda. Ah, vou usar... Qual algoritmo de classificação que eu vou usar? A diferença do algoritmo é isso. É basicamente o viés dele. Né? É o que a gente chama de viés. São as funções que ele admite. Tá? Basicamente, essa é a principal diferença entre os algoritmos diferentes de classificação. Então, geralmente, o que a gente chama de métodos shallow, ou métodos que não são deep learning, são métodos que aprendem uma única função f de x. Então, por exemplo, uma função linear. Eu falei ax mais b, mas poderia ser wx mais b aqui. Eu vou usar, inclusive, vou usar w. W vem do inglês weight, que é peso. Então, eu vou ter um peso w, x, que é o meu dado de entrada, e b, que é o intercepto. Né? Algoritmos comuns, Perceptron, Support Vector Machines, Logistic Classifier, são métodos shallow. Eles aprendem uma única função f de x. Tudo bem? O que é Deep Learning, então? É um método que encadeia essas funções. Eu tenho x1, que é o meu primeiro exemplo de entrada, por exemplo, uma imagem. Ao invés de partir direto da imagem para o rótulo da imagem, então eu dou uma imagem, me fala qual que é a classe, direto. Não vou fazer isso. Eu vou pegar o x1, que é a imagem, passar para uma primeira função f1. Esse f1, ele não vai me responder o rótulo, y ainda. Ele vai me responder um x2, que é um valor intermediário. Eu vou pegar esse x2 e passar para uma outra função, f de 2, que vai pegar o x2 e vai me responder não o rótulo, mas um x3, um outro valor, um outro vetor. Esse vetor x3 eu passo para a função f3, que me dá x4. E aí eu vou encadeando uma na outra. Quando que eu paro? Bom, aí é o número de camadas da rede, geralmente. Eu estou aqui embaixo, né, eu fiz uma sequência. Então eu começo com x de 1, que é processado pela função f1. Depois f2, f3, fl. A última função fl é que vai me dar o rótulo. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a diferença. Perguntar, qual que é a diferença então do método Machine Learning para Deep Learning? Em linhas gerais, é isso. É um método que depende de múltiplas funções para aprender. O que significa isso na prática? Né? Eu não vou fazer um corte. Lembra aquele espaço lá de cores, que a gente colocou os pontos que são as imagens? Eu não vou aprender um único corte. Eu vou aprender um monte de coisas ali. Né? Eu vou aprender uma transformação daquele espaço em outro espaço, depois uma transformação num outro espaço, depois uma transformação no outro espaço, no outro espaço, no outro espaço. No último espaço eu vou cortar. É isso. Beleza, vamos dar um passo atrás e ver como é que isso funciona. Pode perguntar. A pergunta dele foi, será que o método raso não resolveria o problema? Ele resolve vários problemas, mas alguns problemas de mundo real e mais complexos não resolve. Um método, quer dizer, ele resolve, mas ele depende. Você fica muito dependente, eu vou voltar aqui, de toda essa parte anterior aqui. Ó. Você precisa ajustar muito bem isso aqui para o seu método raso aqui no final funcionar. O que você precisa? De especialista, um monte de gente que vai ficar em cima dali e ajustando até ficar 100%. E mesmo assim, às vezes não dava certo. Tá?
Qual que é o diferencial aqui que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar integrar tudo. Eu vou tentar fazer um método de pré-processamento, de extração de características, não que eu ache bom, mas que seja melhor para a classificação. Quando eu integro tudo, eu estou dizendo o seguinte, me dá o melhor método de pré-processamento, o melhor método de extração de características, o melhor método de transformação do espaço para que a classificação seja o melhor possível. Tudo vai ser guiado pela classificação. Quando eu jogo tudo num pacote só, isso melhora muito. Essa é a vantagem. Para ser bem didático, né, e dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender, nós vamos começar, a nossa entrada é uma imagem. Tá? Então aqui é uma imagem de uma coruja, por exemplo. Eu vou chamar essa imagem de x. Eu vou multiplicar a imagem x por uma matriz de pesos e somar um vetor que a gente chama de bias. O que é isso? É o wx mais b, uma função linear. Tá? Qual que é a resposta? Pontuações para as classes de x. Vou abrir isso aqui. Esse slide aqui tenta explicar tudo num slide só. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vamos simplificar. A imagem, vamos assumir que a imagem tem 2 por 2 pixels só. Tá? É uma imagem minúscula, mas é só para exemplo didático. Eu vou pegar esses 2 por 2 pixels aqui. Então, vamos supor, o primeiro pixel da imagem, o valor é 1. O segundo é 73, o segundo é 227, o terceiro é 227, o quarto é 0,82. Tá? Esses são os valores da imagem mesmo. X tem que ser um vetor, né, inicialmente. Então, eu vou transformar isso num vetor. 1, 73, 227, 82. Tudo bem? Essa é a entrada. Então, isso é o que eu tenho de entrada. Com base nessa entrada, eu tenho que dar uma saída. O vetor de saída são a pontuação para cada classe. Então, vamos direto aqui da entrada para a saída. O primeiro é o quanto que o algoritmo acha que essa imagem é de gato, o segundo de tartaruga e o terceiro de coruja. Então, aqui aparentemente funcionou, né? O maior valor é o valor da terceira classe, que é coruja. Tá? Então, geralmente as saídas são um vetor em que cada posição é o score, ou seja, a pontuação que eu dou para uma classe. Né? Então aqui eu passei aqui, eu processei, né? Depois a gente volta para cá, eu processei e o que o algoritmo me disse? Ó, o valor aqui para a classe gato é menos 300, para a classe tartaruga é menos 38, para a classe coruja é 460. Então aparentemente é de coruja. Tá? Vocês vão ver que esses valores aqui estão meio esquisitos, assim, meio estranhos, menos, né, tal. Nós vamos tentar mexer nisso aí, mas por enquanto é isso. Como é que eu fiz para chegar nesses valores? A imagem, ó, ela vem aqui, ó, ela é o vetor x. Eu multipliquei ela para uma matriz W, que é essa matriz aqui, e eu somei o resultado com um vetor B. W e B. Quem que eu sei? Quem que eu conheço? X. Quem que é W e quem que é B? Da onde eu tirei esses valores aqui? Da onde eu tirei esses valores aqui? O que vocês acham? Aleatório. Aleatório, certo? Rand. Rand mesmo. Peguei valores aleatórios. Faz algum sentido isso? Não, né? Não faz mesmo, tá? Isso é só um chute inicial. A gente tem que começar de algum lugar. Só que para o computador, como ele não aprendeu nada ainda, o chute inicial é aleatório. Tá? O começo completamente aleatório. Então, inicialmente, a gente vai fazer depois uns exemplos, inicialmente ele vai tudo errado. Tá? Depois é que a gente vai ajustar isso aqui. Por acaso aqui, eu de propósito deixei aqui o 460 só para a gente não ficar muito desanimado, mas que ele acertaria aqui nesse caso, né? Mas ele vai errar. Tá? Ele vai errar mesmo no começo, a gente vai tentar ajustar ele ao longo do tempo. Então, eu começo com uma matriz W e um vetor B aleatório. O tamanho dessa matriz W ela é 3 linhas por 4 colunas. E o vetor B é 3 linhas. Aqui, 3 valores. É à toa isso aqui ou essa matriz W tem uma razão de ser esse tamanho aqui? O que vocês acham? Por que W tem 3 linhas e 4 colunas? Vamos dizer o seguinte, x eu conheço, x me é dado, eu não posso mexer em x, certo? Exatamente. Então o colega aqui já respondeu.
O que ele disse é, o número aqui, para eu poder fazer a multiplicação matricial, é por isso aqui contar uma multiplicação matricial, e aí álgebra linear, né? Dando alô. O número aqui de elementos tem que ser o mesmo daqui, né? Para dar certo a multiplicação, senão não bate. Então, a matriz W ela tem que ter, numa dimensão, o tamanho da entrada. Então, 4 aqui para bater com os 4 daqui. E por que eu tenho 3 elementos aqui? São número de classe. Então, uma linha vai processar a classe gato, uma linha vai processar a classe tartaruga, outra linha vai processar a classe coruja. E se eu tivesse 5 classes, quantas linhas eu tinha que ter? 5. Se eu tivesse 100 classes, 100. Se eu tivesse 1000 classes, 1000, certo? Então você pode ver que as matrizes podem ficar bem grandes. Tá? Cada linha processa uma imagem para uma determinada classe, certo? E o vetor B é sempre o número de classes, porque é o ajuste da classe. Tá? Então ele vai dar um ajuste aqui da classe. Então, W e B sempre vão ter dimensões relacionadas ao tamanho da entrada e o número de classes. Ou seja, número de entrada, número de saída. Tamanho da entrada, tamanho da saída. Muito bem. Para aquela matriz lá, eu passei essas 3 imagens. Para essa imagem, ela falou o seguinte, ó, o score para gato é menos 300, para tartaruga é... Desculpa, para coruja é 460, para tartaruga é 38. Para essa classe, para gato é 380, coruja 160, tartaruga 17. Para essa, gato 8, coruja 26, tartaruga 21. Tá bom isso aqui? Esse resultado tá bom? Mais ou menos, né? Ele acerta a coruja e o gato, mas erra a tartaruga. Então, como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai fazer? O que a gente pode mexer aqui para melhorar isso? O pessoal do fundão aí. O que eu posso mexer? X eu não posso mexer, que é a imagem. O que eu tenho que mexer, então, para melhorar esse resultado? É óbvio, só preciso me ajudar. Vamos lá. W e B, certo? Tem que mexer no W e no B. Tá? Como é que eu sei quão bom é W e B? A gente vai usar uma função chamada de função de perda, loss, ou função de custo. Perda e custo, quanto maior a perda, maior o custo, pior, certo? Então a loss function, ela quantifica quão ruim é o resultado. Quão ruim é o resultado, certo? Se a função de custo estiver alta, eu estou mal. Se a função de custo estiver baixa, eu estou bem. É isso. Muito bem. Então, com a função de custo, ela vai me dizer... Então, vamos supor, eu tenho um W e um B lá, né? que eu defini aleatoriamente. Usando aquele W e aquele B, a função de custo me dá um certo valor. Eu olho para aquele valor e falo, esse cara está ruim. Então, eu tenho que fazer, eu vou lá e ajusto o W e B para tentar diminuir ela. Então, o que a gente precisa? A função de custo quantifica o quão má é a minha classificação. E aí eu preciso de um algoritmo de otimização que vai atuar em cima dessa função de perda, função de custo, para encontrar o W e B de forma a minimizar a função. Eu vou até pular aqui para o que eu quero é um negócio desse tipo aqui. Ó. Aqui eu tenho W, que é um peso da matriz, e aqui eu tenho custo associado. Então, aqui eu fiz de propósito, né? Conforme eu vario, vamos supor que eu escolhi o W igual a menos 1. Aleatoriamente, eu chutei o W, deu menos 1. O custo de eu escolher W igual a menos 1 é esse custo aqui, ó, é 7. Eu quero reduzir esse custo. Essa linha aqui contínua, ela me diz como é que o custo, a função de custo, se modifica conforme eu altero o W. Qual que seria o melhor W aí? O que vocês acham? Perto de qual valor? Lembra que essa função é função de custo. Eu quero diminuir o custo. Mais ou menos ali, o W igual a quanto que eu diminuo o custo no mínimo possível. Mais ou menos aqui, né? É o mínimo da função. Mais uma vez aí, cálculo 1, derivada, né?
gente quer achar o mínimo da função. W igual a menos 0,4, mais ou menos, vai me dar um custo perto de 6. É o mínimo que eu consigo. Tá? Mas pensa o seguinte, inicialmente eu não sei essa curva aí. Inicialmente é aleatório. Esse W aqui eu posso chutar ele menos 1, mas eu poderia ter chutado ele menos 1,5 e ter um custo enorme aqui. Como é que eu faço para ajustar esse W? Eu calculo a derivada. A derivada vai me dar a inclinação de uma reta que me diz para onde que eu tenho que andar com W. Por exemplo, se eu chutei menos 1 e eu fizer a derivada dessa função, o que a derivada me dá aqui? Uma inclinação. Essa inclinação ela é negativa ou ela é positiva? A reta está para baixo ou para cima? Está indo para baixo, certo? Então a inclinação é negativa. Se a inclinação da reta da derivada é negativa e o valor aqui é menos 1, eu tenho que aumentar o W ou eu tenho que diminuir o W? Se eu somar aqui, se eu andar para cá, eu estou somando em W, né? Se eu andar para a esquerda, eu estou diminuindo em W. Para eu alcançar um custo baixo, tem que somar ou subtrair? Ó, eu estou aqui. Se eu subtrair, eu vou aumentar o custo. Se eu somar, eu vou abaixar o custo. Eu tenho que somar. Então, o que eu olho? Se a derivada deu... Se a derivada deu negativa, a inclinação deu negativa, eu somo. Se ela der positiva, eu subtraio. Então, eu inverto. Né? O que a derivada me disser, eu vou inverter. O que a gente chama, então, isso? Esse método a gente chama de gradiente descendente ou gradiente decrescente. Eu vou andar na direção do negativo da derivada. Então, eu inverto o sinal, faço menos a derivada. A pergunta é, inicialmente a gente tem um valor aleatório, né? Então a gente não tem essa curva completa, né? A gente só tem um ponto dela. Eu vou mostrar. A gente tem várias formas de você tentar achar o mínimo da função. Não é tão simples. Tá? Aqui eu dei um exemplo didático, não é tão simples. Aqui eu tenho um valor de W, né? Mas a matriz ela tem muitos valores. Então eu tenho que computar isso para cada valor da matriz. Como que eu faço isso? Meio que na unha, assim, vou tentando um por um. Tá? Vamos voltar lá para a gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa que eu defino, como que é essa função de custo? Essa função de custo, que é aquela função que eu mostrei, ela tem esse formato aqui. Ó. Ela é L, né, que é loss, F de W, XI, que é, se eu pegar o X de entrada é a matriz, é a imagem, e usar a matriz W, que inicialmente é aleatória, ela vai me responder um certo valor. Eu comparo o valor que ela responde com o Y, que eu sei que é verdadeiro. É isso que eu vou fazer. Então, tem várias formas de você montar uma função de custo. Aqui eu exemplifiquei duas diferentes. Essa primeira é o erro médio quadrático, geralmente usado para valores contínuos. E a segunda, a entropia cruzada, que é usado para vetores de probabilidade ou bits, ou binários. Essa aqui é mais fácil de entender. Ó. Vamos supor que eu sei o label, né, o rótulo verdadeiro, é Y, que está em azul aqui. E o meu método me respondeu um Y que está em verde aqui, um Y chapéu. Vamos supor que o rótulo verdadeiro era 1 e ele respondeu 10. Errou feio. Né? Então, se eu fizer 1 menos 10, vai dar 9. Ao quadrado, 9 ao quadrado, né? Então eleva ao quadrado para ficar mais forte ainda. Quanto maior o erro, maior a penalidade. E eu somo tudo isso. Né? Então eu vou fazer as diferenças, quão ruim ele foi com base no que eu já sei. A entropia cruzada é muito parecida. Tá? Ela faz a única diferença é que ela faz o log de uma com relação à outra. E aí ela faz... Isso aqui a gente chama também de divergência de Kullback-Leibler. Uma divergência entre vetores de probabilidade. Eu não vou entrar muito nessa ideia, mas também é um método de você verificar quão diferentes foram as predições. O que a gente quer alcançar? A gente quer alcançar um negócio assim, ó, em que imagens de tartaruga fiquem só num canto, que eu consiga separar por uma reta. Imagens de gato fiquem só no outro canto, que eu consiga separar por uma reta. Imagens de coruja fiquem só no outro lado do espaço, que eu consiga também separar por uma reta. Isso que eu gostaria de chegar. Como é que a gente faz isso? Usando o gradiente
geralmente, né, a versão numérica, não exata. Definição da derivada. E aí alguns vão arrepiar aí, né? Do cálculo 1, mas com isso aqui a gente entende. O que eu faço? Eu vou pegar e olhar, vamos ver se tem aqui. Eu vou pegar a função de custo que eu tenho e eu vou pegar o peso que eu escolhi, o valor de W, vou pegar o atual e eu vou somar um valor bem pequenininho, um delta, aqui, ó, esse delta aqui. Vou variar bem pequenininho nele. Então vamos supor que o W é menos 1. O W atual é menos 1. Eu vou somar 0,01 nele. Então ele vai ficar menos 0,09. Né? Vou alterar ele um pouquinho. E aí eu vou fazer a diferença. O quão diferente é eu escolher W igual a menos 1 e W igual a menos 0,99. Eu computo a função de custo para os dois e faço a diferença. E aí eu tenho a derivada dele. É assim que eu faço. Então, primeiro, eu não vou olhar, não vou tentar achar a curva inteira. Eu vou tentar achar os pontos próximos. Para ver se eu movo para frente ou para trás. Então, é isso aqui. Então, eu sei qual que é o custo do ponto menos 1. Eu vou somar um valor bem pequenininho e computar o custo de novo. E aí eu tenho a inclinação da reta. E aí eu sei para onde eu tenho que andar. Basicamente é isso. Exemplo aqui no slide. Então, W, esse é a matriz W de pesos. Inicialmente, ela tem o valor, o primeiro valor dela é 0,1, depois menos 0,25, depois 0,1, 2,5, 0, menos 0,1. Eu quero ver qual que é o impacto de eu alterar esse primeiro valor aqui. Então, eu somo um valor bem pequenininho. Computo o custo. Olha a diferença aqui, ó. O custo diminuiu ou aumentou? Está até em negrito aqui, ó. Diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Então, somar é bom. A derivada vai dar negativa. Lembra que eu falei que é invertido? Então, se somar é bom, a derivada vai dar negativa. Olha para esse outro aqui. Eu somei um valor bem pequenininho. O custo ficou igual. Isso quer dizer que a derivada vai dar zero. Porque se a derivada de uma função constante é nula, né? Se eu não mexo, não tem variação, a derivada é nula. Então, para esse peso aqui, eu não tenho como alterar. Não adianta eu alterar, porque vai dar zero. Para o próximo, eu somei e a derivada deu positiva. O que significa? Que o custo aumentou. Então, quer dizer que eu tenho que subtrair, na verdade. Certo? Se eu quiser melhorar. Então, eu vou fazendo isso um por um. Né? Eu computo a derivada para o primeiro, deu negativa, eu vou somar. Deu zero, não tem o que fazer. Deu positivo, eu subtraio. E eu vou melhorando pouco a pouco. Passinhos de formiga. Certo? É lento. É lento. Não é rápido, não. Então, quem assistiu a palestra ontem da professora Alba aqui, né? Ela falando sobre processamento paralelo, distribuído, concorrente. Para essas coisas aqui, se você não paralelizar, você vai ficar para sempre. Põe para rodar lá o negócio, volta o ano que vem. Tá? Muito bem, então quando eu computei todas as derivadas, agora eu consigo alterar os pesos. E aí eu tenho um custo reduzido. Né? Então, eu vou alterar a matriz W dos pesos de forma que eu reduza esse custo. Como é que eu faço isso? Bom, para eu saber quão bem ou quão mal eu estou indo, eu tenho que olhar para as imagens. Né? Então, a gente vai usar um algoritmo chamado de gradiente descendente estocástico. Lembra que eu falei aqui o exemplo da Imaginet? A Imaginet tem 1.400.000 imagens. Né? Só para dar um exemplo. Vamos supor que eu vou ajustar os pesos para resolver o problema da Imaginet. Então, primeira coisa, né? Se eu não usar múltiplas camadas, uma só camada, vamos supor que a imagem tenha, para pegar uma imagem pequena, né? 1000 pixels. 1000 pixels de entrada. Que seria uma imagem de 100%. Né? Não, nem 100%. É isso? Com 1000 pixels... Oi? 100% 10.000 pixels. Então, 100%, vamos supor, 10.000 pixels de entrada, 100%. E as saídas são 1000 classes. Como é que é o tamanho da matriz? Se a entrada é 10.000 e a saída é 1000, a matriz tem quantos valores?
10.000 por 1.000, certo? 10.000 por 1.000, então se você multiplicar, você vai ter a quantidade de valores W que você tem que fazer a derivada. Para cada imagem que entra, você tem que computar a derivada. Agora, você vai fazer isso 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, 10.000 vezes 1.000. Não é pouca coisa, certo? É muita coisa para processar. Então, a gente não vai olhar para todas as imagens ao mesmo tempo. Nós vamos usar o que a gente chama de gradiente descendente estocástico. Um nome muito chique para uma coisa simples, que é aleatório. Eu vou pegar das imagens que eu tenho, então, vamos supor, se eu tenho 1 milhão de imagens, eu vou selecionar, por exemplo, 32 imagens. Pego lá 32 imagens só. Das 1 milhão que eu tenho, eu pego só 32. Por quê? Porque aí a matriz vai ser menor. Eu olho para uma matriz menor. Faço as derivadas, computo as derivadas, faço o gradiente, ajusto os pesos W. Com base nessas 32 imagens só. É suficiente? Não. Então eu pego mais 32, aleatória. Faço de novo. Pego mais 32, pego mais 32. Isso a gente chama de mini batch. Um batch. Um batch é uma sequência, né, de valores, um conjunto pequeno. Aleatório. O SGD, que é o gradiente descendente estocástico, né, o Stochastic Gradient Descent, ele usa só uma fração dos dados, por isso ele é rápido, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Mas se ele é tão ruim, por que a gente usa? Porque não tem outro jeito. Se a gente não usar ele, nunca termina. Então a gente tem que usar ele. Tá? A gente usa o gradiente descendente estocástico e roda ele quantas vezes for necessário para a convergência. Pessoal, por enquanto tudo bem? Vamos tentar resumir aqui tudo que eu falei. Qual que é o nosso objetivo? Chegar num método que classifica a imagem, em que eu não vou tentar fazer o pipeline clássico, que é eu mesmo vou projetar pré-processamento, extração de características, manipulação do espaço de características, escolher o classificador. Não, eu vou juntar isso num blocão só. O que eu quero fazer então? Eu quero um método que eu dou como entrada a imagem e já me responda qual é a classe. Esse método ele é no formato fx igual a y, que significa eu dou para ele x, que é a imagem, e aí w e b eu tenho que aprender. Então, o processo de aprendizado é ajustar via gradiente w e b de forma que o resultado seja bom. Então é isso, não é nenhuma mágica, não. Tá? Eu preciso aprender, do ponto de vista de machine learning aqui, é achar quais são os pesos perfeitos, quais são esses valores aqui perfeitos para as imagens que eu tenho. Como é que eu faço isso? Iterativamente. Né? Eu dou um tanto de imagem para ele, computo o gradiente, ajusto o peso. Dou mais um tanto de imagem, computo os gradientes, ajusto o peso. Dou mais um tanto de imagem, computo o gradiente, ajusto o peso, vou fazendo isso. Eu posso fazer isso em cima dessa função aqui, ó, wx mais b, e aí eu crio uma única função, f de x, w, em que w é a matriz de pesos aqui, que é igual a S. Mas é o que eu falei para vocês, se eu tenho uma só f, eu tenho deep learning. Com um f só não é deep learning, é machine learning. Tá? Tudo bem, posso usar? Pode. Pode dar certo? Pode dar certo. Um monte de casos funciona? E um monte de casos funciona. Mas tem casos que não dá, a gente vai depois exemplificar. Tá? Em Deep Learning, a gente tem o conceito de rede neural. Por que a gente fala de rede neural? Né? De onde vem isso? A ideia é que ele é biologicamente inspirado. Um neurônio é um neurônio que a gente tem no cérebro. Como é que funciona o neurônio que a gente tem no cérebro? Ele tem axônios e dendritos. Né? Ele tem um canal de comunicação que ele recebe informação e depois um que ele repassa a informação, em sinais elétricos. A gente vai tentar transferir esse conceito de neurônio para isso aqui, para esse problema aqui. Tá? Um neurônio, entre aspas, é uma unidadezinha dessa de processamento. Então, o que a gente vai chamar de neurônio? Muito simples, tá? É uma funçãozinha.
A entrada são valores, vários valores organizados num vetor, e a saída é um único valor. É exatamente a função que a gente queria, né, que a gente está usando aqui. Então, eu tenho várias entradas, cada entrada é multiplicada por um peso, eu somo todos esses pesos, multiplico, né, com a entrada pelo peso e somo o vetor B, o bias, e eu tenho a saída. Isso é um neurônio. Tá? Então, um neurônio, que a gente vai chamar, é uma unidade que processa uma entrada e gera uma saída. Uma única saída. Tá? Um único valor de saída. Se eu tenho um único valor de saída, é um valor só mesmo. Tá? Então, eu posso ter um neurônio responsável por classificar só a classe gato, outro neurônio só a classe tartaruga, outro neurônio só a classe coruja. Certo? Um neurônio para cada problema. Cada neurônio gera uma saída. O que eu quero, então, aprender aqui? Né? Aprender é adaptar os parâmetros B e W. E a função f vai pegar tudo isso e ela é chamada de função de ativação. Ela transforma a saída. Isso aqui, então, é um neurônio. Tá? Então, qual que é a ideia? É eu fazer uma função que multiplica a entrada, soma um valor, e em cima disso eu tenho uma função de ativação. O que é essa função de ativação? Até então, a gente tinha... Deixa eu ver se está aqui na frente. Não tá. Até então, a gente tinha a saída, a nossa saída, ela tinha esses valores aqui, né? Esses valores que não são muito legais a gente trabalhar. Porque, por exemplo, o que significa esse 460 aqui? O que é 460? Não é probabilidade, porque probabilidade é entre 0 e 1, né? Então, você já viu alguém falar assim? Eu tenho 300% de certeza, né? Eu tenho 100% de certeza. O que é melhor, ter 100% de certeza ou 300%? É igual, certo? Na verdade, não é igual. Na verdade, 300 nem existe, né? Por cento de certeza. A pessoa está exagerando mesmo, né? Então, se eu tenho ou é 0 ou é 100, né? Ou é 0 ou é 1. Mais do que 1 não faz sentido. Menos que 0 não faz sentido. Faz sentido eu falar, eu tenho menos 1% de certeza. Não existe isso, certo? Então, esses valores aqui, eles são muito complicados de interpretar. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar esses caras aqui e falar assim, o menor vai para 0 e o maior vai para 1. Por exemplo, o que a gente fez? Transformou valores arbitrários num espaço de probabilidades. É isso que a gente quer fazer. Então, para isso que tem a função de ativação. Essa funçãozinha aqui no final. Tá? Transforma a saída. Então, a função mais comum é a função sigmoide. A função mais comum para saída de classes. Por quê? Porque ela vai dar peso, ela vai pegar um valor que está entre menos alguma coisa e mais alguma coisa e comprimir ela para o espaço entre 0 e 1. Ela vai comprimir ela para 0 e 1. É isso. Tá? Uma funçãozinha, você passa o x e ela te dá um valor entre 0 e 1. A saída dela vai estar sempre entre 0 e 1. Eu tenho outras funções, aí vai depender do problema que eu tenho. O meu problema, eu quero que a saída seja entre 0 e 1, sigmoide. Eu quero que a saída seja entre menos 1 e 1, eu uso hiperbolic tangente, ou tangente hiperbólica. Eu quero que a saída seja positiva. Eu zero, tudo que é negativo eu zero, tudo que é positivo eu mantenho. É a função que a gente chama de ReLU, que é Rectified Linear Unit. Eu quero que os valores positivos se mantenham e eu mantenho só um pouquinho dos negativos. Né? Os negativos, eles, em vez de ficar reto aqui, né, eu deixo um pouquinho. Leak, ReLU. E aí tem um monte de função de ativação diferente. Tá? Mas essas são as mais comuns. Na prática, o que a gente usa? ReLU para a imagem, porque para a imagem eu quero manter tudo que é positivo, zerar os negativos. E sigmoide ou tangente hiperbólica para casos em que eu tenho sinais, por exemplo, áudio. Então, o áudio, não sei se vocês já viram sinal de áudio. Em geral, o sinal de áudio ele vai variar centrado no zero. Né? Então, você tem aquela variação, sabe aquela curva assim, né? Que você vê?
Então, quando está para cima é positivo, quando está para baixo é negativo. Se eu quero manter característica positiva e negativa, eu tenho que usar essa função aqui. Tá? Então, a função de ativação ela vai depois do neurônio. Tentando resumir tudo aqui, né? O que é um neurônio? É eu multiplicar x por w, somar b e aplicar uma dessas funções aqui. Tranquilo? Mais ou menos. Eu sei que, né, para pegar tudo é bastante coisa, né? Mas a gente vai... vou tentando voltar devagar para os pontos principais e a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça aí. São muitas peças, mas no fim é bem simples a história toda. O que a gente chama... então, na rede neural, né, a gente montou uma rede neural. Eu vou até passar aqui direto, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. A gente tem uma rede neural, por exemplo, como essa aqui. O que a gente tem? Né? A entrada e a gente quer algum tipo de saída. A gente chama de forward, que é esse primeiro passo aqui, ó, forward. Quando a gente pega a entrada e passa pela rede neural e olha para a saída. Tá? O que é isso? Pegar a entrada, ficar multiplicando por matrizes, somando, aplicando função de ativação até chegar no fim da saída. Esse é o forward, que é para frente. O que é o passo backward? É o que a gente vai usar para adaptar os pesos da rede. Né? A gente tem que voltar para ajustar o W. Então a gente vai sempre no neurônio fazer esse processo. Né? Entrada da rede neural é a imagem, ou os dados que você tiver. A saída é como você ajustar aqui os pesos de saída. Aí eu sei o quão bom ou quão ruim é essa saída. Eu volto ajustando o W. Então é isso. Forward me dá o resultado, backward me dá o ajuste. Então, eu vou e ajusto, passo e ajusto, passo e ajusto. Vou fazendo isso. Esse algoritmo é chamado de backpropagation. É o que é chamado de backpropagation. Por quê? Por que tem esse propagation aqui? Porque se eu tiver um neurônio só, é fácil. Né? Eu vou e ajusto o peso. Mas se eu tiver 6 neurônios em cadeia, eu só tenho a saída do último. Eu preciso ajustar todos com base no último. Né? Então é meio que um telefone sem fio. Né? Então ele ali fala no ouvido dele, que fala no ouvido dele, que fala no ouvido dele, que fala no ouvido dela, que fala no ouvido dela, que fala para mim. Né? Isso que é o backpropagation. Né? Então, eu falo uma coisa para ela, chega lá nele o resultado. Aí eu só vou saber se foi bom ou ruim quando chegar nele. E eu não sei quem que errou aqui no meio do caminho. Quem que fez, ou né, nessas brincadeiras de telefone sem fio, o pessoal faz de sacanagem, né? Fala errado um pro outro. Mas eu não sei quem que errou no meio do caminho. Esse é o backpropagation. Eu volto tentando corrigir. Né? E passo de novo, volto tentando corrigir. Essa é a ideia. Como é que eu faço para fazer isso? Se eu uso a derivada para ajustar mais do que um, uso a regra da cadeia. Chain rule, a regra da cadeia de cálculo 1 mesmo. Né? E aí no final desse curso eu vou ter convencido vocês que cálculo 1 era importante. Né? Não sei se já foi a hora, mas enfim. Né? Se foi, né, revisar esses conceitos, derivada. É simples mesmo, assim, não tem que ficar fazendo na mão, mas entender o que ela faz, certo? Entender o que é uma derivada, entender o que é a regra da cadeia. Isso é muito importante, tá? Para entender esses conceitos aqui. E aí, nesse ponto, geralmente é marcado para o início do coffee break mesmo, tá? E que a gente vai tentar resolver, finalmente tentar resolver um problema e rodar um algoritmo aqui. Um dos problemas mais simples que a gente pode tentar resolver e que é bem ilustrativo é o problema da classificação de dígitos manuscritos. Dígitos de 0 a 9. Né? Então, alguém vai lá e escreveu 1. O computador tem que detectar automaticamente que aquele é o dígito 1. 9, tem que identificar que é o dígito 9. Pode parecer simples, mas é um problema que demorou décadas para ser resolvido. Tá? E foi resolvido definitivamente só no final dos anos, perto dos anos 2000 ali. Esse problema aqui. Tá? E não é 100%. Tá? Exatamente. Tem os palms, né? Então, assim, você vê que naqueles dispositivos não era exatamente a letra. Não sei se você lembra. Você tinha que... Não? Ah, tá. Porque eu lembro que em 2005, por aí, tinha umas interfaces, né, que reconhecia a letra. Só que não reconhecia, você não podia, por exemplo, escrever A.
por exemplo, né? Não é letra só, não é número só, era letra também. Você tinha que fazer uns símbolos específicos para ele reconhecer. Então ainda não estava resolvido, agora já está bem melhor. Qual que é a dificuldade? É que você vai ter características que distinguem certos dígitos e características que confundem certos dígitos. Então, por exemplo, para nós humanos, até a gente dá para entender que isso aqui é um 4, né? Porque está no contexto. Mas dependendo do jeito que o cara escreve, parece um 9. Né? Vai ter certos 9 que vão parecer 4. Esse 7 aqui parece 9. Esse 5 aqui parece meio que um 6. O 1, né? Tem 1 aqui, mas esse 7 parece 1. Né? Então, não é muito... Assim, tem casos que são bem fáceis de entender, tipo 0. É bem diferente do 1. Né? Mas tem confusões aqui entre eles. Como é que a gente poderia resolver isso? Com o método clássico. Faz análise aqui de features e tal e classifica. Nós vamos fazer isso com rede neural. A primeira rede neural que nós vamos fazer tem esse formato aí. Ó. Nós vamos pegar a imagem de entrada. Está quase acabando, tá, pessoal? A gente já vai tomar um café lá. Vai pegar a imagem de entrada. Vetorizar ela. Então, os valores aqui brancos e pretos são os pixels da imagem. Cinza são os valores de cinza, se tiver tons de cinza. Vai virar um vetorzão mesmo. Tá? Cada valor da imagem vai alimentar um neurônio da rede neural. Então, esses quadradinhos aqui são neurônios. O primeiro neurônio vai ser responsável por classificar, por dar um valor, digamos assim, por dar a probabilidade dessa imagem ser dígito 0. O segundo neurônio vai ser responsável por dar a probabilidade dessa imagem ser do dígito 1. O segundo neurônio, a probabilidade de ser o dígito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É por isso que essa rede neural tem que ter 10 neurônios de saída. Tem que ter 10 neurônios de saída. Porque são as 10 classes do problema. Tá? E a entrada? Quantos valores eu tenho que ter na entrada? Se cada elemento de entrada é um pixel, eu tenho que ter um número de pixels, certo? As imagens dessa base de dados têm 28 por 28 pixels. 28 vezes 28, quem que é bom aí? 784. Eu não calculei não, eu decorei mesmo. Tá? 784. Então a entrada é 784, é um vetor com 784 elementos. E a saída é um vetor com 10 elementos. Qual que é o tamanho da matriz? Vai pensando aí, certo? Tem que ter uma matriz, né, que multiplica um com o outro para dar esse resultado. Dá para fazer, certo? Então eu pego 784, multiplico por uma matriz que vai me dar os 10 elementos de saída. Tá? 10 valores de saída. Na saída, como eu quero que isso aqui seja uma probabilidade, seja um vetor de probabilidade, a soma desses valores tem que dar 1. Né? Uma distribuição de probabilidade só é distribuição de probabilidade se a soma dela dá 1. Então eu não posso ter, por exemplo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. A soma dá 3, não posso. A soma tem que dar 1. Então eu posso ter, por exemplo, 0,7 aqui, 0,3 aqui e no resto 0. Tá? Isso eu posso. Como é que eu alcanço isso? Softmax. Isso é a função softmax. A função softmax, então quando você tem uma camada que é eu usei um classificador softmax, né? Muito bonito. O que é isso? Pega todos os valores e deixa que a soma deles seja unitária. É só isso. Tá? Então, softmax vai ser aplicado sobre W vezes X mais B. W vezes X mais B, W vezes X mais B, W vezes X mais B, tá. Em que cada neurônio tem seu próprio W e seu próprio B. Wx mais B é uma função de qual tipo? Falei lá desde o começo. Linear. Certo? Então, cada função, cada neurônio tem uma parte linear e uma parte não linear, que é o softmax aqui depois. Né? Ele pode ter partes não lineares também, que geralmente é a função de ativação. Então é isso. Nós vamos pegar vamos tentar achar um classificador. Essa é uma rede neural com uma única camada, tá? Essa ainda é shallow.
nós vamos tentar encontrar uma rede neural que faça isso para a gente. Cada neurônio multiplique, tal. E a gente vai ter isso aqui. E aí eu vou explicar e depois a gente volta nesse mesmo caso aqui. As matrizes, na prática, lembra que eu falei que eu não vou processar todas as imagens, mas também não vou processar uma imagem só. Eu pego um batch de imagens, né, para processar. Então a matriz fica um pouquinho mais complicada. A matriz de entrada, então, a entrada não é um único vetor. Uma imagem é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha 784? Então o primeiro valor é o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4 até 783. Né? Então essa linha aqui é uma imagem. Uma só imagem. Eu vou juntar, aqui eu estou juntando 64 imagens. Né? Então eu vou pegar 64 imagens e formar uma matriz, em que cada linha da matriz é uma imagem. Eu passo tudo para a rede. Como que isso funciona? Os pesos aqui que eu vou multiplicar a matriz, ela vai processar individualmente cada linha dessa matriz de entrada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o número de linhas aqui. Vai ser igual à quantidade de pixels. E o número de colunas à quantidade de classes, que é o que eu quero como saída. Esse é o formato da matriz. Depois eu somo um valor de bias para cada classe. E eu tenho a matriz de saída. O que é essa matriz? É a probabilidade de cada classe para cada imagem de saída. A nossa rede neural, então, ela pode ser escrita por uma fórmula matemática. X, que são as 64 imagens de entrada, multiplicado pelos pesos W, somado com os valores bias aqui, os Bs, aplicado um softmax em cima disso, que vai garantir que cada linha dessa soma seja 1. E aí eu tenho, então, as predições. O que a rede neural me disse que são os dígitos que estão nessa matriz aqui. E aí, então, a gente vai implementar isso. Vou começar aqui rapidinho. Eu prometi para o pessoal 10 e 15, né? Vou mostrar e eu vou voltar, tá? Depois do intervalo a gente vai voltar. Esse material, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tá online isso aqui. Então depois vocês podem rodar na máquina de vocês. E ele está explicadinho, tá? Então tá em formato de notebook. Não sei se vocês já usaram isso, né? Tem uma ferramenta que usa Python e que eu consigo misturar código com explicação, né? Que ajuda bastante. Então aqui vocês vão ver, para a gente implementar esse tipo de modelo, a forma mais fácil de fazer é usando uma ferramenta que chama TensorFlow. E em cima do TensorFlow, para ficar mais fácil ainda, uma pessoa iluminada criou uma camada de abstração chamada Keras. Então a gente vai usar o Keras, que usa o TensorFlow, né, para facilitar a nossa vida. Então a primeira coisa quem já usou Python aqui sabe que é import para todo lado, né? Então a primeira coisa a gente vai importar aqui uma série de coisas. A gente vai importar o TensorFlow, que é o motor aqui de Deep Learning. Nós vamos importar também o NumPy, que é uma biblioteca de processamento matemático e numérico. O Matplotlib, que é para exibir gráfico. E o Keras, que é a API que vai rodar em cima do TensorFlow. Tá? Então vamos rodar aqui. E aí, quando vocês rodarem, vocês vão ver que... Deixa eu ver se eu faço... Que ele fica esse negocinho rodando aqui, quer dizer que ele está executando. Tá? Ele está rodando ainda. Então, quando ele rodar, aparece um númerozinho. Então eu explico aqui tudo certinho. E aí eu vou carregar a base de dados. Então nessa linha aqui que eu estou agora, né, aqui embaixo, vou carregar a base de dados. A base de dados que eu vou usar é a base de dados MNIST. A base de dados MNIST é exatamente essa base aqui dos dígitos que eu mostrei nos slides. Tá? Ela já existe no Keras tem ela. Então eu não preciso nem carregar as imagens, ele já tem prontinho. Né? Então eu dou esse import aqui em cima, o import MNIST,
e eu carrego aqui embaixo. Tá? Tem uma linha comentada com uma outra base de dados, que a gente pode testar depois se der tempo. Quando eu carregar os dados, eu vou chamar esse load data aqui. E aí agora vocês entenderam porque eu pedi para vocês chegarem perto, né? Para enxergar aqui. O load data vai me dar 4 elementos. X de treinamento e Y de treinamento, X de teste e Y de teste. Vou entrar aqui e rodar. Está carregando ali. Ó. Ele já baixa tudo da internet, né? Bonitinho. Então, X de treinamento é o quê, pessoal? O que vocês acham que é? As imagens. São as imagens. X de treinamento. São os dados de treinamento, a entrada de treinamento. Y de treinamento. São os rótulos, são as classes. O Y é sempre as classes. Então, se eu tenho X é a imagem, o Y vai ter qual dígito que é aquela imagem. Se é 0, se é 1, se é 2, se é 3. X de teste e Y de teste é a mesma coisa. X são as imagens, Y são os rótulos. Mas esse daí é o de teste. Eu não posso usar esse para treinar o meu algoritmo. Esse eu vou usar para validar ele, para ver se realmente funcionou. Tá? Então são conjuntos distintos, eu tenho que usar um para testar, um para treinar e o outro para testar. É bem tranquilo. Aqui eu dei um exemplo, vou visualizar algumas imagens. Então eu vou visualizar 10 imagens, só para ter certeza que eu carreguei mesmo as imagens certas. Então depois vocês podem estudar esse código aqui, tá explicadinho ali. Então eu vou carregar. Então basicamente o que ele faz aqui é mostrar X aqui, ó. É isso aqui, ó. X-train, X-train, X de treinamento e a imagem IM. Né? Então ele mostrou algumas das imagens iniciais ali, para ver que realmente as imagens estão ali. Se eu quiser mostrar mais imagens, ó, dá para vocês mexerem no código aqui. Ah, eu quero mostrar 14 imagens, 13 imagens. Vem aqui, altero, número de imagens, ele vai mostrar mais, certo? Então esse código aqui, ele é executado online mesmo. Vocês podem ir alterando e testando. Tá? Reparem que aqui mudou, estava 3, agora está 4, porque foi a quarta linha que eu executei. As coisas vão se encadeando. Bom, e agora o que acontece, né? Eu vou pegar e eu tenho que detectar, é programação isso aqui, certo? Então eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber qual que é o tamanho daquela matriz lá, sabe? Para saber o tamanho da matriz, eu vou pegar a função shape, é o que me diz o tamanho da imagem. Shape me diz o tamanho da matriz. Então eu pego a primeira dimensão e a segunda dimensão. A primeira, na verdade isso aqui vai ter 3 dimensões. A primeira dimensão é um vetor, ele é um vetor de imagens. Então a primeira posição do vetor está a primeira imagem. A segunda posição do vetor está a segunda imagem. Então na primeira posição, no shape 0, eu tenho a quantidade de imagens. No shape 1, eu tenho o número de linhas da imagem, de cada imagem. No shape 2, eu tenho o número de colunas de cada imagem. Então eu vou pegar linha e coluna e armazenar numa variável. Ó. Linha e coluna. Rows são linhas, calls são colunas. Então eu quero saber qual é o tamanho da imagem. Por que é bom isso aqui? Porque se você carregar uma outra base de dados que não tenha o mesmo número de linhas e colunas, você está carregando ela sabendo certinho qual é o tamanho dela. Depois eu tenho o tamanho do batch. Lembra o batch? Que é o quanto de mais que eu vou pegar por vez para analisar. Eu pus 32 aqui. Se vocês quiserem alterar, pode. 64, 16, tá? Opa, 126 não, é muito. 16 é bom, geralmente. 32 ali. Depende do quanto que eu quero. Número de imagens. O número de épocas. Uma época é quando eu olhei todas as imagens. Todas as imagens. Então vamos supor, eu tenho 10.000 imagens. E o meu tamanho de batch é 10, certo? Então cada vez eu pego 10 imagens, 10 imagens, 10 imagens. Quantas vezes eu tenho que pegar 10 em 10 até eu achar 10.000 imagens? Muito difícil. A conta é muito difícil. Então vamos supor, né? Eu vou fazer com menos, né? Então eu tenho 1.000 imagens. Eu pego de 10 em 10. Quantas vezes eu tenho que pegar até completar 1.000? 10 vezes 100, né? Então eu preciso pegar 100 vezes 10 imagens para chegar em 1.000. Quando eu fizer essas 100 vezes, é uma época. Então eu passei por todas as imagens uma vez. Aqui que eu defini 4 épocas, quer dizer que eu vou passar,
Eu vou pegar todas as imagens 4 vezes para treinar a rede neural. Então é bastante coisa. Posso aumentar aqui. 4 épocas, 8 épocas. Eu altero aqui o quanto que eu quiser. 10 épocas. A gente vai ver que para esse cenário aqui não precisa de muitas épocas, não. Vou deixar 6 épocas. O número de classes eu pego... Depois vocês podem olhar com calma isso aqui. Mas o número de classes basicamente é eu olho para o Y, né, que é os rótulos de treinamento, e essa função unique, ela me diz quantos elementos únicos eu tenho. Então vamos supor que nesse vetor eu tenho os valores, a primeira imagem é 1, a segunda é 1, a terceira é 2, a quarta é 3, depois 1, 2, 3, 3, 3, 2 e tal. Então, repete, né? Ele vai pegar só os únicos. E aí a quantidade de elementos únicos é o número de classes. Se eu tenho 10 rótulos diferentes, só tenho 10 classes. Por fim, a última coisa que eu vou fazer, essa é a parte mais chata, né, que fica arrumando os dados. Lembra que eu tenho que pegar a imagem, ela está em 28 por 28. Eu tenho que pegar ela de 28 por 28 e transformar ela num vetor de 784. Tá? Então eu tenho que fazer um reshape nela. Tem que reajustar ela. Então agora eu vou pegar e fazer o reshape. Aqui eu tenho 60, o conjunto de treinamento tem 60 mil imagens. E o de teste 10 mil. Então ele vai ter que ficar agora com, em vez de ser um vetor de 60 mil, em que cada posição é 28 por 28, ele vai ser de 60 mil, em que cada posição é de 784. Só isso. E acho que ele desconectou aqui. Ah, não, deu certo. Então rodou bonitinho. Por último, o que eu faço é o seguinte, geralmente as imagens, né, têm valores entre 0 e 255. Geralmente as imagens têm os pixels, né, da imagem, 0 para preto e 255 para branco. O que eu vou fazer aqui, eu quero converter isso para 0 e 1. Vocês vão ver que toda hora a gente vai ficar convertendo para 0 e 1 e isso é bom. Tá? Normalizar os valores é bom. Se eu pego um negócio que está entre 0 e 255 e divido por 255, eu estou mapeando para ele para 0 e 1. Né? O maior valor, que é 255, vai para 1, os intermediários ficam entre 0 e 1. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Tá? E aqui eu só estou mostrando na tela algumas coisas com esses prints aí. Agora eu vou montar a minha rede neural. Aqui, olha, o Keras ele tem várias formas diferentes, vários modelos diferentes. Eu vou alterar, aqui eu tenho mais que uma camada, tá? Eu vou deixar só uma camada aqui. Ó. Eu começo montando o modelo sequencial, né? Que uma camada vai alimentando a outra. E aí eu tenho que dizer para ele quantos neurônios eu tenho. São 10, porque eu tenho 10 classes. E qual que é a função de ativação. A minha função de ativação de classificação, que eu quero que classifique nas 10 classes, é softmax. E eu tenho que dizer para ele qual que é o tamanho da entrada. A entrada é número de linhas vezes número de colunas. E é isso. Montei uma rede neural de uma única camada. Com o Keras, né, o Keras é muito legal porque ele já me dá um resumo. Se eu chamo ali o ponto summary, ele me diz, ó, como é que a sua rede neural é. Ela tem uma camada densa, quer dizer que, é do jeito que a gente falou, né, um neurônio recebe todos os elementos da anterior. A saída é 10 elementos e ela tem 7.850 parâmetros. O que são esses parâmetros? São os pesos. Sabe o W lá, os Ws que a gente quer ajustar? A gente precisa ajustar 7.850 Ws. Por que são 7.850? Da onde que vem 7.850? Vem do nada? Qual que era o tamanho da imagem mesmo? Quantos pixels tem na imagem? A imagem tem, vou colocar até aqui, ó. A imagem tem 784 pixels, certo? Quantos neurônios eu tenho? 10 vezes 10. Então, para cada pixel, eu tenho da imagem, né? Eu vou ter um peso, só que eu tenho um para cada neurônio, então são 10. Então, mas isso daria 7.840, né? Cadê os 10 que faltam?
Os 10 são os termos bias. Então, isso aqui me daria um formato de x, que é a matriz x, que é a imagem de entrada, né, vezes, eu tenho esse formato, né, wx mais b. Então, o w vai ter 784 vezes 10. São os vetores de p, os pesos w. Esse outro 10 aqui é o b. Então, a primeira parte, né, que é o w, a matriz w vai ter 784 vezes 10 e o vetor b vai ter 10. Então, é por isso que eu tenho 7.850 parâmetros nessa rede. É esse o número de parâmetros que eu tenho que ajustar. Para cada um deles tem que computar a derivada, tal, etc. Bom, agora o modelo está pronto para começar. Como é que a gente treina agora? Então, isso a gente vai ver depois do coffee break. Beleza? Então, até já.